Essa é a primeira aula do nosso curso Filosofia Clássica do Zero. E as duas primeiras aulas elas serão abertas, certo? As duas primeiras aulas serão abertas e nós ainda estamos arrecadando. Então, como um estímulo, né, ao pessoal para manter as arrecadações, nós vamos fazer essas duas primeiras aulas abertas, né? Primeiro, uma definição a respeito do que é filosofia clássica, né? E a segunda aula será os gregos e sua cultura, certo? Então, essa nossa primeira aula é uma aula mais introdutória e após essas duas introduções, aí nós temos 2 semanas, né? 2 semanas ainda para manter a arrecadação. A chave Pix que está recebendo as doações, eu não tenho acesso a ela, né? Só coloquei a chave Pix ali da família e vocês estão doando, enviam um comprovante e você entra no curso. É basicamente isso. Então, durante esses próximos 15 dias, nós ainda vamos estar recebendo, né, novos membros para esse curso. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar a nossa primeira exposição. Bem, esse tema da filosofia clássica, o que são os clássicos, acabaram aparecendo com muita recorrência, né, aqui na internet, graças ao trabalho do professor Olavo, as recomendações do professor Olavo, a questão de construir uma formação humana, a necessidade de construção de uma formação humana. Então começou uma discussão, né, a respeito da formação do imaginário, o que são os clássicos, o que deve ser lido em filosofia, o que deve ser lido em literatura, etc. Mas como essa discussão ela acaba ocorrendo em uma dimensão muito vulgar, não é? Uma vulgarização dos termos, o que deveria ser o contrário, né? Uma definição dos conceitos que foram expostos pelo professor Olavo, acaba que a discussão ficou muito rasteira, né? Ficou uma coisa girando em torno de influenciadores, marqueteiros e poucos professores dentro dessa discussão, na verdade. Pouca gente com afeição real ao que é clássico, ao que é perene, eterno, etc. E aí, no fim das contas, nós não temos uma definição do que é o tal clássico, do que nós deveríamos estar lendo, estudando e nos aplicando tanto, né? Nós não temos uma definição clara do que é um clássico, né? Nós temos uma evocação nostálgica de que o clássico é um bom que foi perdido e existe uma demanda por esse regresso a esse bem que nós perdemos com o passar da história, porque nós estamos em uma época de crise, não é? A nossa crise é muito evidente, é bem evidente, né? Nós passamos uma crise no desenvolvimento das potências humanas. Isso é a nossa grande crise, não é? O nosso mundo é extremamente técnico, extremamente organizado, é confortável, mas os seres humanos não se desenvolvem como deveriam. Essa, na verdade, é a ideia do livro Rebelião das Massas, do Ortega Gasset. Se vocês pararem se vocês analisarem com calma e tiverem contato com esse conteúdo com o devido repertório constituído,
vocês vão acabar notando que a ideia do Ortega y Gasset na Rebelião das Massas, ideia que ele vai desenvolver em outras obras, é a ideia de que o nosso mundo ele é técnico, o nosso mundo ele proporciona um conforto ao cidadão médio, ao cidadão comum, e esse conforto não força mais o ser humano a desenvolver determinadas potências humanas. A nossa vida ficou mais fácil, a nossa vida ficou mais cômoda, e dentro dessa comodidade as pessoas pararam de desenvolver o potencial do ser humano. Né? Existe uma crise nas elites, existe uma crise no comando do mundo. Né? Então, nós vivemos nesse mundo pós-globalização. Nosso mundo pós-globalização ele é total e completamente interligado em termos de infraestrutura, em termos de economia, né, o mercado, infraestrutura, comércio. Nós temos agora a internet, que é algo inédito na história da humanidade. Mas nós temos seres humanos subdesenvolvidos. Essa que é a realidade. Nós temos seres humanos subdesenvolvidos. E a história, o acontecer histórico, é essa convergência da capacidade humana com os meios materiais. A história acontece diante desses elementos de complexidade. Nós precisamos tanto de meios materiais disponíveis, como também de potencial humano. Seres humanos capacitados, racionalmente habilitados, com esse hábitos racional bem desenvolvido. E hoje nós temos uma abundância técnica, industrial, mas também o ser humano, ele é, como diz o próprio Ortega y Gasset, em Meditações sobre a Técnica, o ser humano ele acabou tornando-se um bárbaro técnico. As pessoas são especialistas na sua profissão, desempenham o seu papel profissional e ficam restritos a isso. Nós temos vários bárbaros andando por aí, pessoas com os afetos desordenados, né? Nós temos uma taxa de crimes passionais altíssima. Não quer dizer, as pessoas até se habituaram com isso, no fim das contas, né? E o potencial humano ele não é mais desenvolvido. Tanto é que o próprio Ortega y Gasset na Rebelião das Massas vai dizer, olha, é a primeira vez na história que os seres humanos não têm uma filosofia, não se discute filosofia. Os seres humanos não têm mais uma filosofia. As pessoas vão vivendo e não sentem-se mais perdidos. As pessoas elas não conseguem mais encarar a vida num horizonte de totalidade. A vida em um horizonte em que contemplam, de certa forma, o quadro da universalidade do real. As pessoas estão colocadas, inseridas dentro do seu círculo social, estão inseridas dentro da sua profissão e não conhecem as grandes letras humanas, não conhecem a vida fora disso e também não conseguem ter empatia por quem é de fora do seu círculo, por quem é de fora da sua profissão. Não se compreende mais a vida humana em um horizonte de totalidade. Então, nós estamos evidentemente em crise e nessa questão da definição do que é clássico, existe essa evocação de que nós perdemos algo e esse clássico há de recuperá-lo. Né? É uma discussão tosca. Porque se nós formos ver, o desenvolvimento da filosofia platônica vem justamente nessa crise de Atenas,
em que já havia muita violência, havia a sofística, né, a manipulação da palavra, do discurso, para o convencimento, e a verdade já não era mais uma prioridade para os gregos no período de Platão. Aliás, os golpes de Estado, o regicídio, os homicídios eram uma constante no período da crise de Atenas, não só em Atenas, mas em todas as cidades em derredor, né, naquele período após as guerras médicas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a própria Grécia estava passando por uma crise nesse período, que nós vamos denominar como clássico. A própria Grécia passava por uma crise. O período em que Sócrates é julgado e condenado à morte é o período que nós chamamos de Idade Média Grega, né? Após a Atenas de Péricles, a criação da democracia, o princípio de isonomia, as leis das cidades, etc. Então, nós temos o desenvolvimento da filosofia platônica é o desenvolvimento de uma filosofia que se desenvolve durante uma crise. A morte do próprio mestre, né? Então, nós precisamos ter em mente que essa definição de clássico, a filosofia clássica, ela chega até nós, principalmente com essa discussão tão rasteira, com essa discussão baixa, essa discussão do marketing. Com essa discussão, esses termos nos chegam esvaziados. Né? Essa que é a verdade. Quando nós pegamos o conceito da discussão da internet nacional aqui, da internet brasileira, né? O que é a filosofia clássica? Nós pegamos esses termos e eles nos chegam esvaziados. Não significa nada. Significa, a filosofia clássica significa o que o fulaninho quer ensinar e quer que tu compre o curso dele. Essa é a nossa circunstância, não é? Não é isso? O que é o tal do clássico? O clássico é o que eu vou te ensinar, e o clássico é usado como um predicado daquilo que é muito bom. Daquilo que é bom, daquilo que é necessário um esforço para tomar posse desse conhecimento. E eu, como grande professor que eu sou, como grande autoridade nessa bagaça aqui, ensinar-te-ei, e eu vou te auxiliar na tomada desse conhecimento que é tão precioso, clássico. Né? Aí, no fim das contas, nós ouvimos os termos e isso não significa nada. Nós saímos da bolha do fulaninho, né? Você sai da bolha do fulaninho que quer dar uma aula, quer te vender um curso aí. Ironicamente, nós estamos falando isso num curso, né? Como também durante as crises e os golpes de Estado, né? Platão falava de uma república. Né? A filosofia tem essas ironias. Mas a verdade é, para que nós possamos iniciar o nosso processo de conhecer o que é o período clássico, nós precisamos primeiramente admitir que nós não sabemos o que é isso. Né? Nós vamos chegar assim, o que é clássico? Platão e Aristóteles. Por quê? Se nós evoluímos tecnicamente, nós temos uma civilização tão avançada, nós conseguimos desenvolver um conforto tal, por que nós deveríamos voltar a nossa atenção para homens que tiveram discussões a respeito da política, da ética, da democracia, em um escopo religioso que nos é estranho, em uma língua que nos é estranha, em um período histórico distante? Por que eu não presto atenção no que os caras na USP estão dizendo? Né? Nós somos nossos contemporâneos, gosto ou não gosto. O pessoal ali que está falando
maconha, santo daime, sexo anal, etc. E nem é um exagero isso. Para o nosso desespero, isso não é um exagero. E as teses, os TCCs, envolvem esses palavrões e a palavra agente social, agente de transformação social. É sempre uma parada assim. Então, para começarmos o processo de definir o que é a filosofia clássica, nós precisamos definir o que é filosofia. Eu não tenho pretensão de fazer isso, nem com o tempo que nos é disponível aqui, não é? E muito menos para um público tão heterogêneo, né, que é a proposta desse curso. A coisa ela é do zero, né? Então, a nossa primeira aula, né, por causa da proposta pedagógica, é um público heterogêneo, em que nós estamos lidando desde alunos que já tiveram algum contato com filosofia, como aqueles que não têm contato nenhum, porque é do zero o negócio, né? Eu não sou tapado de propor alguma coisa a qual, né, não estou disposto a cumprir. Não nos cabe aqui definir o que é filosofia, mas com toda certeza nós precisamos afastar uma série de erros que são comuns a esse nosso tempo, esse nosso período histórico. Nós precisamos distanciar, não é, o nosso ouvinte, você aí, nós precisamos distanciar o nosso ouvinte do erro minimamente para iniciar o nosso processo de estudos. E a filosofia, ela nasce com um povo que tem a memória vívida de uma era imemorial, tem muito vívida na sua pedagogia a consciência da morte, e também é um povo que não conhece mais a própria raça, as próprias origens, mesmo tendo esse conhecimento de períodos imemoriais. Então, a filosofia, ela nasce como uma atividade humana, atenção a essa palavra, e na verdade é até onde nós podemos chegar, né? Atividade humana, nós não temos pretensão de definir o que é filosofia. Essa atividade humana, ela nasce depois que o ser humano já desenvolveu ciências, já desenvolveu belas artes, e existe uma atenção às capacidades humanas. Ou seja, no período em que está se desenvolvendo o povo heleno, o povo que nós chamamos de grego, já havia a geometria e a matemática babilônica, egípcia, não é? Nós já tínhamos cultos um pouco desenvolvidos, sofisticados, na chamada Ásia Menor. O Fustel Colleges, ele documenta, não é? Principalmente através da literatura, da documentação, né? Fazendo uma descrição de como era o espírito grego, né? Através dos documentos históricos, dessas várias formas que o ser humano tem de se expressar, né? A arte, o culto, a literatura. E o povo grego, ele é um povo que já compreende o lugar e o papel do ser humano
diante do cosmos. O ser humano ele já é compreendido como algo muito diferente dos animais, da natureza como uma generalidade, não com a complexidade doutrinal que os judeus alcançaram através da sua religião, né? Que a religião judaica trata o homem como criado por Deus e sua imagem e semelhança, né? Nós temos a descrição revelada, né, da queda, mas nós estamos tratando de um povo que é totalmente diferente e com uma dificuldade enorme de definir o que é o ser grego, o ser heleno, mesmo que tenha essa memória de períodos imemoriais. Então é muito paradoxal. É muito paradoxal lidar com Grécia, porque a Grécia não é o que nós temos em mente como é um país. A Grécia não é uma nação, não é um povo, é um conjunto heterodoxo de vários povos, de várias raças, né, que vai acabar sendo composto, né, do que nós chamamos de geograficamente a região da Eurásia, né, que engloba a Ásia Menor, as ilhas europeias. Então, o que nós vamos chamar de povo grego, de povo heleno, é algo totalmente alheio ao que hoje nós chamamos de gregos. Nós estamos tratando de algo totalmente alheio ao que nós pensamos e nós podemos ver como gregos. Porque, vejam, essa memória histórica de um povo que não tem uma definição clara, que não é uma única raça, que não é um único povo e que também não é uma nação e não é um Estado nacional, né? Quando nós falamos aos gregos, os espanhóis, os brasileiros, os chilenos, os argentinos, nós temos em mente um contorno geográfico, político e até idiomático claro, não é? Mas quando nós estamos falando de Grécia, a Grécia antiga, essa Grécia clássica é uma forma heterogênea de povo, uma forma heterogênea de raça, que na verdade, uma identificação, de certa forma, política, mas principalmente cultural. É uma forma de ver as genealogias, não é? É uma forma de culto. E não existe essa unidade política que hoje nós temos com os estados nacionais. Isso é uma coisa recente. Então, é algo que beira o feudalismo, é mais estranho, é mais alheio. Não é algo que nós temos facilidade em definir. Então, quando eu acho... Deve ter pausa. Eu acho que esse é um dos erros que... Esse microfone está mal instalado. Mas vocês estão me ouvindo bem aí, né? YouTube. Vocês me ouvem bem, né? Enfim. Nós precisamos ter em mente que as origens de Grécia, as origens disso que nós chamamos de Ocidente, eles não têm uma unidade clara, como nós temos uma unidade clara hoje em dia, né? Da proposta política do Kennedy, do período da Guerra Fria, em que existe com certa clareza um Ocidente que politicamente
são as democracias liberais, e geograficamente é do leste europeu até a América Latina. Delay gráfico. Então, tá. Então não existe essa unidade. Existe uma certa unidade cultural, e os povos que não dominam esse idioma, que não dominam essa escrita, que não têm esses mesmos hábitos culturais, eles são, de certa forma, tratados como bárbaros. Os povos não helenos, não helenizados, e estamos falando de uma cultura, são tratados, de certa forma, como bárbaros. E esse período imemorial ao qual eu me refiro, que é uma memória, é a memória dos gregos, e marca culturalmente os gregos, vem com os poemas homéricos. Os poemas homéricos são a memória de Grécia. Essa Grécia heterogênea, racialmente, de uma forma étnica, de uma forma política, de certa forma, e nós vamos começar a ver uma unidade política durante as guerras médicas, mas não é nada que se compare aos estados nacionais, aos blocos, a essas propostas da burocracia ocidental moderna. Tem nenhuma relação com isso. Acabou. Então, a memória dos gregos vem através da cultura. Está com delay o áudio do YouTube. Então, essa memória da Grécia, ela vem justamente dos poetas, dos poemas homéricos. Aliás, que Homero, e isso nós vamos tratar de uma forma individualizada, Homero é um problema histórico, é um problema filológico. Né? Apenas um Homero, houve apenas um Homero, a história, ela, genealogicamente, em termos de genealogia, em termos de raça, em termos de etnia, é 100% confiável. Quantos poetas participaram da composição dos chamados poemas homéricos? Não é? Quantos poetas fizeram parte dessa composição? 2, 3? Isso é uma outra discussão. Mas a memória grega, a memória helena, a memória helenista é com toda certeza Homero. Homero é a memória da Grécia. E tanto é que o próprio Alexandre o Grande citava, né, os poemas da Ilíada para afirmar-se como descendente de Aquiles. Né? Então, primeiramente, o nosso primeiro ponto, o que é clássico não é fácil de se definir. Segundo ponto, Grécia, quando nós falamos de Grécia, quando nós falamos do povo heleno, nós estamos falando de um povo heterogêneo, com uma certa unidade cultural, mas sem uma unidade política, sem uma unidade geográfica, com uma definição geográfica difícil de se definir. Sem uma etnia também claramente definida.
Então, é nesse povo que há de se desenvolver a filosofia. Um povo que há de lidar com dilemas políticos, um povo que há de lidar com dilemas morais e um povo que tem uma característica muito peculiar quando comparado aos seus contemporâneos. A Grécia, ela, quando os seus paradigmas políticos, morais, são alterados, quando nós temos uma mudança nos tempos na Grécia, não existe um descarte do conhecimento anterior. Os pontos de inflexão na Grécia têm uma característica até muito ocidental, né? De desenvolver a própria cultura, que é a assimilação dos valores do período histórico anterior e, até de certa forma, discutir e transcender os valores do período histórico anterior. Então, esse período homérico, o período da poesia homérica, o período dos cantores, a poesia homérica, ela não foi escrita, não é, no grego ático por um único autor que foi Homero. Não. A poesia homérica, ela era cantada. Então, não existia a figura do poeta como um escritor. O poeta, ele era um cantor inspirado pelas musas. A memória do cantor era uma inspiração das musas. E nós podemos ver até na teogonia que a poesia, quando inspirada pelas musas, era uma espécie de culto religioso, uma espécie de arrebatamento, uma espécie de êxtase religioso, no qual o poeta, como ser humano de carne e osso, recebe o sopro de inspiração das musas e expõe aquela arte tanto para encantar como para ensinar os seus ouvintes. Então, Homero é um problema literário, um problema histórico e um problema filológico, porque a poesia era algo também totalmente alheio ao que nós chamamos de poesia e o que nós chamamos de poeta. O poeta, ele era uma espécie de sacerdote, ele era uma espécie de encarnação de instrumento de culto. Nós estamos tratando de um poeta que, em carne e osso, recebe a inspiração das musas e oferece ali em vida o próprio corpo, o próprio espírito como instrumento de culto. Então nós temos muito desse antropocentrismo quando se trata de Grécia. A política, no período homérico, nos registros poéticos, ela vive do soberano, do homem de carne e osso, que é guerreiro, que é regente, que é retórico, que é sábio. Então, é o homem que é encarnação da ordem da polis. Rei, soberano. Vocês podem ver que na Ilíada, Agamenon, ele é general, ele é rei, ele é retórico na Assembleia, ele é a encarnação da ordem política, é encarnação do seu poder na polis. Agamenon reflete a ordem da polis. É a sua voz que traz esse nomos, essa divisão da terra, essa divisão de trabalho, não é? O rei como guerreiro, como retórico, como quem tem o poder da guerra, quem tem o poder de convencimento, como quem chegou nesse ápice das potencialidades humanas, é a encarnação da ordem disso que há de se chamar de polis. Polis vem de physis e logos. Physis é a natureza grega.
a natureza na Grécia. Então, polis é um espaço da natureza que foi tomado nessa forma humana. Foi através desse logos dos homens, através da organização dos homens, foi tomado, né, esse nomos, essa divisão da terra. Então, o governo, a arte, a política, a guerra da Grécia, dos gregos, são elementos total e completamente alheios a nós ocidentais nesse mundo de estados nacionais, multilateralistas, esse mundo de ONU, de unidade política abstrata, de unidade ocidental clara, de unidade geográfica clara, com uma ONU que define os entornos de cada nação, que define as fronteiras dos países, né? E se nós formos analisar a própria Europa, no século XVII e XVIII, nós temos povos que são quase que expatriados, porque no sistema de balança de poder westfaliano, no sistema de balança de poder, os territórios eram disputados e poderiam estar sob o domínio de país X ou de país Y. Então, essa unidade política de fronteiras claras, de establishment, de burocracia que estabelece pela normativa da lei, por essa relação de norma e sanção da lei, ou seja, essa política que tem muito claro até onde vai um país, isso é algo moderno. Então, a política dos gregos é algo alheio sem um repertório anterior estabelecido. A geografia, a genealogia, o que são os gregos enquanto raça, isso tudo é totalmente alheio ao homem ocidental, moderno, que tem acesso a essas tecnologias aí. Nós, o mundo grego, nos é alheio. Não é simples entender Grécia. Então, quando aparece o marqueteirozinho de gravata borboleta e camisa abotoada até em cima, e fala, nós precisamos de tal coisa clássica. E o que ele chama de clássico é um jargão. Então, para poder definir aquilo que é clássico, nós estamos falando desse povo que desenvolveu uma cultura em uma circunstância que nos é alheia, historicamente, e gostemos ou não, o horizonte histórico da filosofia está na Grécia. E quando eu digo está na Grécia, eu me refiro à Grécia desde os pré-socráticos. Clássico, leão dopado, certo? Cara, se tu tá se referindo àquela metáfora do Ortega y Gasset, né? Que ele fala no livro das missões, livro que até hoje a Vini não traduziu, né? Olha o cachorro latindo lá. Brasil, né? Suco de brasa. Cachorro caramelo latindo lá fora. Acho que o áudio pegou. Sim, é nesse sentido. É um termo vazio de sentido, que na verdade quer gerar uma emoção na audiência. Isso que é o clássico de agora, dos marqueteiros, da bolha olavista, né? Que o Olavo não tem nada a ver com o olavismo, né? Pobre Olavo. Nesse sentido, sim, nesse sentido da metáfora do Ortega. Então, quando nós estamos nos referindo ao período clássico, nós estamos nos referindo a estudo metódico, tomar posse do que é o período clássico, não é algo que cabe em uma palestra empresarial. Ética estoica nas culturas empresariais. Porra, né? Isso é uma utopia, é uma vulgarização. E isso é óbvio. Isso é a filosofia na mão dos bárbaros.
nas mãos dos bárbaros. Entregar filosofia a esse tipo de pessoa é a mesma coisa que você entregar um cristal para uma criança de 1 ano. A mesma coisa que você dar um copo de cristal para o meu filho. Entendeu? A criança se machuca, vai quebrar algo muito valioso e você vai perder esse bem. É o que nós estamos perdendo de vista, que é a filosofia. Justamente em razão desses cortelas, sejam eles católicos, sejam eles o secularizado original, né? Seja um cortelinha católico de gravata borboleta e camisa abotoada, seja o cortela original. Porque a filosofia coisa irritante, até a voz daquele cara me irrita. A voz de todos os cortelas, acho que para ser um cortela, seja secular, seja cristianizado, olavizado, porra, acho que o critério é o cara ter a voz irritante. Mas, então, quando nós nos referimos ao clássico, nós estamos nos referindo ao estudo de um povo, ao estudo de um desenvolvimento histórico e cultural totalmente alheio ao nosso. Então, quando nós estamos falando de clássico, nós estamos falando de tentar compreender uma circunstância histórica, nos despojando ao máximo dos juízos que o período moderno há de nos proporcionar. Por exemplo, quando nós vamos estudar Platão, um dos conceitos centrais da filosofia platônica é a ideia. Só que ideia, no nosso período moderno, hoje em dia, se tu for falar de ideia, aí o sujeito vai dizer: tive uma ideia. Tive uma ideia. Por quê? Porque a ideia, no nosso período moderno, ela está relacionada hoje à consciência, uma coisa que está aqui, né? Então, eu tive uma ideia. Se você falasse isso 5.000 anos atrás, tive uma ideia, dei luz a uma ideia, poderíamos falar assim, né? O Platão usa essa metáfora, né? Parteiro de ideias, né? No Teteto. Você está falando algo totalmente diferente do que nós concebemos hoje em dia como ideia. Aliás, ideia é algo que precisa de uma exposição exclusiva. Por quê? Porque a filosofia moderna ela girou em torno da substância enquanto ser pensado e não ser existente, que tem estrutura, que sustenta a si e relaciona-se com os demais elementos do real. A filosofia moderna ela gira em torno da substância enquanto pensada. Então, falei em ideia, surge essa questão de pensamento. Pensei algo, visualizei algo, articulei elementos. Isso é alheio ao homem grego, né? É alheio. Então, quando nós estamos falando de período clássico, é isso que nós precisamos ter em mente. Que, ao ter contato com esses elementos, nós precisamos nos despojar de juízos modernos. Nós precisamos ouvir os gregos com sua própria voz. Nós precisamos compreender os gregos em suas próprias categorias. E isso é muito dificultoso. E essa ideia de compreender os gregos e de definir, inclusive, Ribas Neto, a filosofia moderna seria um nominalismo exacerbado? Cara, o nominalismo nem é filosofia. Começa aí. O nominalismo não é filosofia. É que a gente tem uma ideia moderna, devidamente moderna, que as ideias elas influenciam muito a história. Mas se tu for parar para pensar, o nominalismo é impossível pensar segundo aquelas categorias.
sem ficar maluco, né? Positivismo é a mesma coisa. Positivismo descarta as estruturas imateriais do real. É como se descartasse o horizonte da totalidade. Eu só consigo ver as coisas assim. Ó. Então, o cara que é positivista, ele no mínimo arruma um torcicolo. Se ele levasse a sério as ideias do Augusto Comte. Então, a filosofia moderna é um nominalismo exacerbado. Resolvi. Não. Isso que eu falei, que a filosofia moderna ela tratará a substância enquanto pensada, é só a principal característica nessa mudança de paradigma. Se for comparar a filosofia platônica com a filosofia de Descartes, filosofia de Kant, Kant vai falar muito sobre a questão do juízo sintético a priori e a coisa em si. De certa forma, Kant não era muito cético quanto à possibilidade de se visualizar a realidade em um horizonte de totalidade, uma totalidade com uma unidade. Então, a filosofia kantiana vai girar em torno dessa questão do juízo. E o ego acaba tornando-se, de certa forma, também meio independente desse horizonte ao qual o Kant é meio cético. Né? Então, acaba que a gente definir a filosofia moderna ela é um nominalismo exacerbado, ou a filosofia moderna é um idealismo que foi longe demais. Não, tem filosofia grande no período moderno. Hegel é um. Eu acho Hegel muito... É que pessoal, eu acredito que o pessoal não leva a filosofia a sério. Sendo franco, aqui, ó. O pessoal trata a filosofia meio que como política. Assim, esse cara, ele fala bem do cristianismo, então ele é amigo. Esse cara aqui é meio cético quanto a esse conhecimento que o cristianismo precisa, então ele é inimigo. Então, de certa forma, politizaram a filosofia. E a gente vê direto isso na bolha ou à vista. Né? Agora, pergunta se o Olavo excluiu Hegel das exposições lá de história essencial da filosofia. Não, tá lá, Hegel tá lá. Então não é uma antifilosofia, assim. Maquiavel é uma antifilosofia. Maquiavel era maluco. Mas, assim, durante o desenvolvimento da filosofia moderna, teve filosofia assim. Não dá para colocar todo mundo num saco de gato e dizer assim, a filosofia moderna é isso aqui. Não. Nós temos movimentações bem heterogêneas, principalmente depois de Kant. Né? Os filósofos, os estudiosos ali, anteriores ao Edmund Husserl, Bergson, Gilday, esse pessoal que vai começar a desenvolver, né, uma fenomenologia, vamos chamar assim. Cara, chamar certos filósofos de participantes ou coautores da fenomenologia já é criar uma generalidade muito boba. Imagina colocar todo mundo nos balaio de gato. Uma coisa que eu vejo bastante. Platão, Aristóteles e a escolástica eram todos realistas. Todos realistas. Aí veio o pessoal moderno e acabou se tornando idealista. E aí acaba vindo o Edmund Husserl e virou um realismo que leva em consideração a consciência. Só uma bobagem, cara. Até é difícil de mensurar. Mano. O Olavo admirava gente de esquerda que pensava bem. Tipo, o Reteiro que é isso, a filosofia... Cara, a filosofia moderna tem muita coisa interessante
E é impossível compreender grandes filósofos do período mais recente, nisso a gente inclui o Olavo, Ortega Gasset, Russell, Edith Stein, Dirkley, Bergson, Javier Zubiri. Você quer ler Zubiri sem ler Hegel? Meu Deus, não existe isso. Simplesmente não existe. Sem Dirkley, eu acho que sem Dirkley e Russell, não tem como entender Ortega Gasset. Zubiri menos ainda. Zubiri, a tese de doutorado do Zubiri foi sobre fenomenologia. Eu tenho aqui, ó, esse último livro aqui, eu acho que não aparece, é a tese de doutorado do Zubiri. É sobre fenomenologia. Zubiri vai falar muito sobre Hegel também, não é? Questão do espírito. Ortega Gasset vai falar sobre fenomenologia. Tem um livro só sobre a questão do conhecimento na fenomenologia, a razão vital, não é? Que vai responder a questão do que é conhecimento. Então, esses filósofos do século XX, que respondem muita coisa que é do nosso interesse, nós que não queremos ficar malucos, esses filósofos demandam que nós compreendamos os modernos. E Hegel é um dos primeiros a, de certa forma, sistematizar a história da filosofia, não é? Hegel ele vai tentar dar uma resposta a essa nossa pergunta aqui, e ele há de aparecer posteriormente nas nossas exposições, a respeito do que é a filosofia dos pré-socráticos, o que é a filosofia de Platão. E o Zubiri, que era catedrático de História da Filosofia e é um grande historiador de filosofia. Nossa, Zubiri ele vai tratar dos grandes filósofos da história, da filosofia, de uma forma magistral, com um poder de síntese, uma capacidade expositiva que, cara, é coisa de outro mundo. Lembra muito que Aristóteles faz no primeiro livro da Metafísica, esse método expositivo do Javier Zubiri. E ele não descarta Kant. Ele tem, a gente sente assim um certo desprezo por Descartes, por próprio Ockham, né, pai do nominalismo. Também tem uma frase que é muito forte do Zubiri num curso dele de História da Filosofia, que foi transcrito. E nós temos acesso através dos livros, né? Ele fala, e é muito difícil de rebater isso. O Zubiri tem uma sentença que é a seguinte, e eu estou a ponto de concordar com isso. Depois de Tomás de Aquino, a escolástica não desenvolveu mais filosofia. O que houve foi uma subdivisão, né, esmiuçaram os problemas e foram discutindo de forma lógica. E até Soares não teve filosofia. Olha, eu sou muito tentado a concordar com isso. Porque se vocês forem ver João de São Tomás, como foi se desenvolver o problema da existência, etc. E o próprio Olavo fala que é na escolástica que tem esse problema da substância enquanto pensada, né? Então, eu sou tentado a pensar isso. Concordar, nem que seja parcialmente com isso. Porque Tomás de Aquino quem vai... É o maestro que vai ser o regente de tudo que será isso que nós chamamos de filosofia escolástica, que vai girar em torno da teologia e vai girar em torno daquilo que Tomás de Aquino define como teologia. Isso que é o mais interessante. Então, eu não tenho repertório ainda para sacramentar isso, mas pelo que eu li até agora, é uma tentação muito grande concordar com isso, né? Meu Deus, passou um comentário aqui que eu queria ler de novo. Vejo que o problema central é o apego emocional, e em grande parte religioso na filosofia. Sou católico, mas tendo fortemente para o idealismo, em parte kantiano, em parte a frase transcendental do Russell, será?
O pessoal nem tenta entender Kant e Russell, por exemplo. É verdade. É verdade. Eu não... É que tem uma questão que também nós pegamos toda a inteligência é um negócio que está em frangalhos, né? Nós tínhamos uma geração anterior, quem era? Olavo. Olavo e Olavo. E agora, daqui em diante, como vai ser? E as pessoas, elas não têm... parece que o neoliberalismo, ele é muito mais... O neoliberalismo ele ainda é muito mais influente que o olavismo entre os próprios olavistas. Porque o pessoal não tem paciência de desenvolver o próprio repertório, né, de estudos. Já chega, os caras com 20 anos na cara, não tem nem barba, nunca trocou a fralda, quer dar um curso de não sei o quê, de não sei aonde, e vende como se fosse fácil, como se a vida de estudos fosse algo muito fácil, como se fosse uma coisa maravilhosa. Você não vai sofrer nada, meu filho. É só ler esses 3 livrinhos aqui e sair discutindo no Twitter. É uma coisa assim. Então, então, nós precisamos ter em mente que já a definição a respeito do que é clássico, 300 livros escritos sem ler 100. Sem ler 100. É mais ou menos por aí. É tipo assim, ter 3, 4 livros escritos, pegando a tese de alguém, pegando uma tese aí de mestrado, de doutorado, e o sujeito que escreveu a tese leu ali, cita no mínimo uns 30 livros. O cara leu só aquela tese, dá Ctrl+C, Ctrl+V e já é. Eu vi um cara falando sobre as camadas da personalidade aí, nesses patrocinados de Instagram da vida. Eu vou te ensinar a entender isso. Eu vou te ajudar a entender isso. E não cito o Olavo, né? Não cito o pai da criança, porque provavelmente ele quer ser o pai da criança. Né? Então, o que acontece? Como eu disse no início, definir o que é clássico é muitíssimo complicado. Definir o que é filosofia é pior. Eu não posso arriscar a definir o que é filosofia aqui, justamente porque o nosso público é heterogêneo e, como o próprio Zubiri diz, o aluno precisa estar à altura do problema. Nossa, vai encerrar a live no Instagram. Olha só. Que rede social de merda, hein? Enfim, eu estou ao vivo no YouTube ainda. Vá lá pro canal do Toca Socrática no YouTube que você vai... Então, enfim, pessoal. Aí vocês no YouTube, vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Eu vi reclamações de que o áudio está com delay. O áudio está separado do vídeo, é isso? Alguém me responde aí no chat, por favor? Mas, enfim. Nós precisamos ter em mente que essa tarefa de definir os clássicos, o que é clássico, ela não está à altura de boa parte do nosso público. O que nós podemos definir como clássico, depois de toda essa exposição, é que a filosofia clássica é o início do horizonte filosófico, é o nascimento da filosofia. Então, nós não podemos chamar de filosofia clássica apenas obra de Platão, de Aristóteles, de Plotino. Plotino, aliás, que é o período imperial posterior, né? Posterior ao desenvolvimento da filosofia na Grécia. Né? Então, para definir o que é clássico, filosofia clássica, nós estamos lidando com o desenvolvimento histórico da filosofia, que é por onde todo estudo de filosofia deveria iniciar, ou seja, no nascimento. É um princípio, inclusive, do método aristotélico.
você entende como nasce a origem, o fundamento daquela coisa, daquele animal, daquela planta, é mais fácil compreender aquilo, né? Então, nós precisamos entender a filosofia onde ela nasce. E entender a filosofia como atividade humana. E uma atividade humana que nasce sob categorias alheias ao que hoje nós chamamos de conhecimento filosófico. Por quê? Para começar, porque conhecimento é uma palavra que não existia na Grécia. A palavra conhecimento não existe no grego ático. Então, nós vamos chamar a filosofia de conhecimento. Essa palavra em grego sequer existe. Não existe a palavra conhecimento em grego. Também nós precisamos ter em mente que existe um outro olhar a respeito do que é o ser humano. O ser humano, para o grego, ele é parte da physis, da natureza, como são os animais. Mas ele tem essa capacidade de discursar, de compreender. O homem tem o logos, que é desse harmonioso falar a respeito de algo. Conceito complicadíssimo, quase que uma armadilha conceitual, o tal do logos, para os gregos. O logos, ele é um discurso a respeito de uma coisa, e ele é quase que um fenômeno natural. Como o cachorro late, o homem fala, e fala a respeito de algo. É abstrato, mas não é uma abstração da mesma qualidade do qual nós lidamos. É abstrato, é complexo, mas é uma complexidade até alheia às categorias do nosso dia a dia, que já são bagunçadas, né? Então, como nós compreendemos, como eu, que não sou historiador, eu que sou um mero mortal, que quero sentar aqui na minha mesinha e compreender a filosofia clássica, a filosofia grega, Platão, Aristóteles, Tales, a escola Heleta, os sofistas da era de Péricles, que está incluso aqui, vejam a grade lá do nosso curso. Como compreender? Como compreender? As categorias filosóficas que se desenvolveram, elas são dadas pela literatura. O que eu quero dizer? O homem grego, ele tem essas memórias desse período indefinido, desse período distante, das aristocracias de Micenas, de Ílion, né? Através dos poetas. Quando me refiro aos poetas, me refiro a Homero e Hesíodo. E também nós não sabemos outros poetas que existiram no período, mas que nos chegaram e que têm uma importância tal que foram assimilados, né, pela cultura posterior, e assimilados no sentido de que realmente tantos personagens como a cultura no qual esses personagens são submersos, isso foi absorvido pelos literatos posteriores. E tenham em mente que a tragédia grega, ela é fruto de uma assimilação desse período poético. E as tragédias, elas são escritas, mas elas são escritas com um propósito que é, de certa
certa forma, uma assimilação dessa cultura do poeta que sofre desse êxtase e conta essa história, e essa história educa os ouvintes, tanto a respeito da história, como a respeito dos valores. O áudio está com um chiado semelhante ao barulho de uma geladeira velha. Porra, que bagulho específico. Mas é isso aí. Então, a tragédia grega, ela é uma assimilação desse período poético e ela há de trazer novos valores. O que eu quero dizer? O sistema político mudou. O sistema político começam a surgir as cidades gregas, que nós vamos chamar de polis, em que há o nomos, a divisão da terra, pelo soberano, posteriormente pela lei. Há de se desenvolver a cidadania na Grécia, há de se desenvolver uma divisão e um equilíbrio entre poderes, não é? Porque existe um poder religioso. Então, quando os iluministas, que não dá para saber se é idiotice ou se é canalice, vão reinterpretar o período clássico, o período grego, quase que ignorando a religião grega, né? O milagre da razão grega. Esse milagre da razão, ele não descarta as religiões. Vocês vão ver nos próprios diálogos de Platão que Sócrates era profundamente religioso. Sócrates não escreveu louvores, não escreveu hinos aos deuses, né, da sua época, do seu período. Nós não vamos ver mitos religiosos na filosofia grega. E digo mitos religiosos na filosofia pré-socrática, como na filosofia posterior, Platão e Aristóteles. As pessoas tomam lá o primeiro motor imóvel como algo alheio à cultura grega, né? Como fruto de uma criatividade do gênio aristotélico. Né? Aristóteles estava alheio à religião, ao desenvolvimento do pensamento grego, era um iluminista entre os bárbaros. Mas Zeus era o elemento ordenador. Zeus é quem há de combater os titãs. Zeus era uma divindade maior. Então, quando nós tratamos de um primeiro motor imóvel, que é o elemento ordenador da estrutura cosmológica, não estamos falando de algo alheio à cultura grega, ao espírito grego. Não. É algo que se relaciona diretamente com o culto grego até aquele período. Aristóteles era tão grego quanto todos os gregos. Era um gênio grego. Por quê? Porque o primeiro motor imóvel, como elemento ordenador dessa estrutura cosmológica, não é algo alheio ao que é o panteão grego. Zeus é essa força motriz ordenadora da estrutura do cosmos. Tanto é que as doutrinas não escritas de Platão insinuam que há esse conflito entre um elemento ordenador e um elemento criador. Não é? Uno e díade. Então não existe nos gênios da Grécia homens alheios à Grécia. Isso é uma utopia, isso é uma estupidez, só a canalice. Platão foi um homem de Atenas. Platão foi um homem de Atenas. Viveu Atenas à flor da pele.
Então, quando nós ouvimos Platão era comunista, Aristóteles era fascista, Aristóteles era um iluminista, um lógico, um leigo, leigo no sentido de laico, era um homem laico, era um ateu entre os pagãos. Só uma bobagem sem tamanho. Só uma bobagem tal que acaba até deformando o que é Grécia. Então nós precisamos ter em mente que quando nós estudamos a Grécia, quando nos aprofundamos em Grécia, nos aprofundamos no espírito que moldou a filosofia. Esses homens não estão distantes do espírito do seu tempo. A nossa dificuldade em compreender a filosofia grega é a dificuldade em compreender o espírito grego. Porque a política esses mitos vieram daquela história da filosofia maluca do Lenin. Rapaz, eu acho que não é nem tanto. Eu acho que é mais o iluminismo que deformou um pouco. Os iluministas tinham uma vontade enorme de excluir a religião, porque nós estamos falando, a Europa é cristã. Até mesmo tudo que é anticristão depende do cristianismo na Europa. Não é? O que é o movimento socialista, comunista? É uma escatologia materializada, o que o Eric Wegelin chama de imanentização escatológica. Ou seja, eles pegam um elemento religioso presente no judaísmo, presente nas religiões abramânicas, principalmente no cristianismo, e materializam isso e expõem numa doutrina. Ou seja, o céu cristão é o que o socialista quer construir tomando do aparato burguês. Não é? Tanto é que hoje nós já vivemos em um mundo pós-burguesia, praticamente. A classe média, a burguesia, está sendo destruída. Nós temos uma elite que é financeira e quase que política ao mesmo tempo, e não chegou essa utopia, nunca vai chegar, porque é religião, o marxismo é religião. Então, até aquilo que é anticristão, aquilo que é profundamente ateu, precisa parasitar das categorias cristãs. Então, os iluministas, eu acho que, intuindo isso, tinham um ímpeto muito grande de querer expulsar a religião das ciências, expulsar a religião da vida pública. E aí surge essas aberrações. Lenin é um exemplo também, essa história da filosofia do Lenin. Hegel, eu vejo um esforço sincero em Hegel em tentar definir, ele define, de certa forma, o desenvolvimento da filosofia pré-socrática como uma espécie de ciência, um desenvolvimento de uma ciência, mas com um horizonte mais causal. Mas nós vamos ter uma exposição para tratar disso, né, dos pré-socráticos. Mas não há tempo. Entender a filosofia clássica demanda entender o espírito grego. Então, por onde nós iniciamos essa compreensão da filosofia grega? Através da literatura grega. Nós precisamos entender a literatura, porque a literatura ela vai nos apresentar toda a documentação dessas transformações culturais da Grécia, não é? Então, a literatura é o início da compreensão da filosofia grega, porque ela é quem vai nos apresentar de forma mais dinâmica, de forma narrativa,
os conceitos e o próprio pensamento grego. É através da literatura que nós vamos entender o clássico grego. Através do Édipo Rei, Prometeu acorrentado ou prisioneiro. Né? Trajano Vieira traduziu como prisioneiro, e eu acho que faz muito sentido essa tradução, Prometeu prisioneiro. Né? Então, o mito grego, ele não é simplesmente uma mentira, ele não é simplesmente um conto infantil. O mito é colocar o homem em um horizonte de totalidade. Porque só o fato, ele não nos coloca em um horizonte. A explicação do fato, ela, de certa forma, há de nos reduzir ao estrito do fenômeno. Nós estamos prestando atenção no que aconteceu. E isso nos tira da totalidade. O mito não. O mito, ele nos leva a enxergar a totalidade. Nós somos levados aos elementos religiosos, morais, a ação humana, a ação política. O teatro grego foi um elemento na educação. O teatro grego nasce como uma educação da polis, porque existia um novo paradigma, né, moral, ético, porque a polis precisava funcionar. Não era mais sustentada pelo herói. Existiam outros sustentáculos sociais. Né? Então, o teatro grego foi de certa forma, o teatro grego ele foi um elemento na educação grega. Era parte da educação grega. Educação da polis. Nós tínhamos o coro, que quase que na totalidade das peças representava o povo da polis. E nós tínhamos os heróis do período poético, do período homérico, sendo retratados de outra forma. Um exemplo clássico, o Agamenon de Homero e o Agamenon da tragédia. Não é? O Édipo Rei, que é o soberano, mas não é o soberano tratado como, por exemplo, Aquiles foi tratado na Ilíada, como foi Ulisses tratado, como foi o próprio Agamenon. O Agamenon é tratado dentro de uma estrutura moral, um paradigma moral totalmente diferente. Né? Então, o Édipo Rei é um grande exemplo, porque existe esse novo paradigma em que o soberano ele se despoja do seu posto, né? Édipo investiga a si mesmo, e nessa investigação você nota que já não é mais aquele paradigma moral do herói do período poético. Édipo é o assassino, Édipo é o culpado, né? Que vai ter a sua redenção posterior em Édipo em Colono. E a tragédia ela inicia assim com uma certa semelhança com o período poético em que os deuses vão manipulando a circunstância e os deuses decretam praticamente o destino dos homens sem espaço para a escolha humana, para a atividade humana, e esse paradigma é superado no desenvolvimento do teatro. E é notável que uma fase do período trágico ela tem esse paradigma moral do período poético em que os deuses têm os homens nas mãos. E essa mudança, essa assimilação dos valores poéticos e a evolução mesma desses valores vão nos dar uma visão mais clara do que é o espírito grego, e essa visão do espírito grego há de nos instalar nesse paradigma cultural, e esse paradigma cultural vai nos dar intimidade com a filosofia.
Porque a filosofia há de nos dar um conceito de verdade, há de nos dar um conceito de homem, um conceito de divino. E isso, né, essa intimidade com essas categorias só nos pode ser dada através da literatura. Porque ao ter contato com as ferramentas conceituais da filosofia, o homem já nos parece alheio, não é? Como nós vamos ter uma ideia clara do que é o homem para o grego apenas com a filosofia, sem posse dessas categorias que são desenvolvidas na literatura? Nós precisamos da literatura para nos dar intimidade com as categorias da filosofia. Do contrário, nós vamos interpretar, por exemplo, de forma kantiana a questão da ideia grega. Porque a ideia é uma estrutura quase que divina. Não é algo que tem clareza na mente. Tive uma ideia. Não. Existe uma investigação para que se possa visualizar essa estrutura do eidos. Não é simplesmente ver. Eu preciso de uma atenção, eu preciso de uma atenção diante da investigação do que é o eidos. E aí existe uma distinção no espanhol, que não há essa distinção no português, entre mirada, né, mirar, e o visto. Mirado e visto. Né? O que eu vi e o que realmente houve uma atenção da minha parte para com esse objeto que me está dado. A atenção do olhar é algo que no português não tem esse predicado. Né? Visto, né? O visto e o mirado. Né? Mas o grego tinha essa questão da tensionalidade, né? O comportamento teórico é isso: contemplar, ver, né? Ver a harmonia, a estrutura desse objeto que me está dado. Certo? Então, esta intimidade, essas categorias nos serão dadas no estudo da literatura. Essa intimidade, porque a intimidade com a filosofia grega é intimidade com o homem grego. Isso não pode sair do nosso horizonte em momento algum. Todo filósofo é um homem da Grécia, desde Tales até Aristóteles. São homens gregos. Né? Parece uma coisa muito óbvia, mas o óbvio ele é o mais complexo, né? Porque como está, né, a obviedade, né, é o que está na dimensão objetiva. E a dimensão objetiva depende de uma definição. E a definição, que é justamente o que nos foi dado através da filosofia platônica, é algo que demanda muito esforço. Né? Definir o que está diante de mim. Faça esse exercício. O óbvio é fácil? Nunca é. Faça esse exercício. Pare, sente-se e diga o que está na sua frente. O que está na minha frente é o meu quarto. Defina seu quarto. Você vai ver que a multiplicidade de elementos e a unidade que cada um oferece vão tornar complicada essa missão de definir o que está a dar. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês fiquem. Espero que vocês se inscrevam nesse curso solidário. E esse é o caminho que será dado, não é? Através da literatura, através dos mitos, a intimidade com o homem grego vai nos dar intimidade com os filósofos gregos. Certo, pessoal? Até a próxima.